Fala pessoal, tudo bem com vocês? Calma que o Depay tá chegando, Memphis Depay, o novo reforço do Timão. Eu vou te falar sobre quando ele chega no Brasil, data de estreia, os últimos detalhes, ajustes, o que falta pro anúncio a partir de agora nesse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Memphis Depay, o holandês, está fechado com o Corinthians, inclusive Memphis Depay está fechado com o Corinthians, está na Holanda ainda, inclusive assistiu a goleada da seleção holandesa sobre a Bósnia por 5-2 pela Liga das Nações no estádio do PSV. Tava lá todo bonitão, bem arrumado e tudo mais, assistindo o jogo. Ele que não foi convocado para essa data FIFA. E sobre isso, o Ronald Koeman, o ex-zagueiro, técnico da seleção holandesa, ex-técnico do Barcelona, chegou a comentar sobre o acerto dele com o Corinthians. Ele foi questionado a respeito disso e disse que, em outras palavras, disse, pois é, vamos ver, fica meio longe daqui, eu não consigo acompanhar. O Koeman também, assim, né, ele tem algumas restrições, né, com outros mercados, outras ligas, né, o que não passa de um mero preconceito, né? Eu acho que o Depay performando, jogando bem, fisicamente bem aqui no futebol brasileiro e se destacando, não tem por que ele não chamar. Ele citou o exemplo do Bergwijn, né, que acertou com o Al Ittihad da Arábia Saudita, e ele disse com todas as letras que um jogador que escolhe ir para a Arábia Saudita nesse momento, ele não tem ambição esportiva e por isso o livro dele na seleção está fechado. Essas foram as palavras do Koeman em relação ao Bergwijn. E para o Depay vai depender, obviamente, do que ele performar por aqui, porque ele chegou a dizer, o Koeman, que a Liga Brasileira é uma liga muito forte e tal, então pelo menos ele tem essa consciência de que aqui o mercado competitivo pode fazer com que o jogador possa ser convocado. O Depay, vocês sabem, tem a aspiração de se tornar o maior artilheiro da história da seleção holandesa. Faltam 4 golzinhos, né, para ele igualar o Van Persie. Com 5 gols ele passa na artilharia histórica. Ele tem só 30 anos, ou seja, ele tem muita chance de ser o maior artilheiro da história. Só que para isso precisa continuar sendo chamado, né? E também, obviamente, né, a escolha pelo Corinthians deve ter esse objetivo de carreira dele, para ele poder jogar, se destacar e voltar a ser chamado. Mesmo tendo outras oportunidades, outras possibilidades na Europa, ele acenou com esse acordo com o Corinthians. Salário na casa de 3,5 milhões de reais, com ações de marketing envolvidas, né, com bônus por conta dessas ações envolvendo patrocinadores, com o valor bancado pela Esportes da Sorte, mas também com uma parte paga pelo Corinthians, né, porque na verdade a Esportes da Sorte inclusive aumentou o montante de 57 para 60 milhões de reais. O contrato vai ter cerca de 80 milhões, o restante pago aí pelo Corinthians nesses 2 anos de contrato, um pouco mais de 2 anos, né, até o fim de 2026. Por que o Depay ainda não chegou? Ele tinha uma previsão de desembarcar no Brasil nesse domingo para chegar no Parque São Jorge, né, no CT Joaquim Grava, realizar exames e até ser anunciado na segunda ou terça-feira. O Augusto Melo, inclusive, chegou a falar sobre isso, de que a expectativa era de um anúncio no começo da semana. Ele escolheu realizar os seus exames médicos na própria Holanda, no seu país de origem. Então, isso retardou um pouco a chegada dele, a espera, né, vai demorar um pouco mais, mas até quarta-feira ele deve estar em solo brasileiro. Quando ele chegar, ele já chega com os exames todos prontos, né, que na verdade provavelmente eles serão avaliados e revisados de forma online, né, isso é tudo de uma maneira digital. Ele chega aqui na quarta-feira e o Corinthians deve anunciar oficialmente. Até lá deve estar preparando um anúncio com toda a ação de marketing possível, né, com aquela criatividade, né, para um reforço desse tamanho. O Corinthians joga quarta-feira contra o Juventude na Neoquímica Arena, perdeu por 2-1 em Caxias do Sul, então uma vitória simples do Corinthians sobre o Ju leva a decisão para os pênaltis, 2-0, 2 gols de diferença, classifica o Timão. Provavelmente, se o Depay chegar até quarta-feira, deve ser apresentado, inclusive, perante ao torcedor lá no seu estádio, na arena, né, alvinegra, para que o torcedor possa ter esse primeiro contato com o holandês. E aí o Corinthians avançando na Copa do Brasil, ele poderá ser inscrito na fase semifinal. Por enquanto, quartas de final, o Corinthians tem uma vantagem que é do adversário, mas o Corinthians avançando pode inscrever o Depay para a fase semifinal. Na Sul-Americana,
o jogador precisa ser inscrito até o dia 13, ou seja, sexta-feira da próxima semana. Ele chegando na quarta-feira, com toda a documentação, né, o visto regularizado e também exames médicos e tudo mais, já anunciado, regularizado no BID, até sexta-feira, ele estando apto, ele joga contra o Fortaleza. E essa é a previsão dos dirigentes, de que Memphis Depay estreie contra o Fortaleza. São 2 jogos contra o Fortaleza nos dias 17 e 24 de setembro, jogos das quartas de final da Copa Sul-Americana. Então, a partir do dia 17 de setembro, ele deve fazer a sua estreia com a camisa do Corinthians pela Copa Sul-Americana. Mas e o Campeonato Brasileiro, Chico? O Campeonato Brasileiro tem uma data limite, 9 de setembro, que é justamente essa segunda-feira, mas ele não vai ter chegado ainda. Mesmo assim, existe uma brecha no regulamento de jogadores que são contratados fora da janela, mesmo com toda a questão regularizada, né, de ter se desvinculado do clube ainda no período da janela, 1º a 2 de setembro ali, mas contratados depois, eles ainda podem ser inscritos até o dia 20 numa medida de substituição, porque são permitidas até 8 trocas de uma lista inicial de 50 nomes que cada clube envia. Então, dentro dessas 8 trocas, o Corinthians consegue incluir o Memphis Depay até o dia 20 de setembro. Para isso, ele deve chegar nessa semana, a previsão é quarta-feira, no dia 11, e aí até o dia 13 inscrevendo na Sul-Americana, até o dia 20 no Campeonato Brasileiro, e na Copa do Brasil, o Corinthians avançando também será inscrito na semifinal. Tudo isso prevendo para que o Depay, ao longo da semana, chegue, seja anunciado, formalizado, ação de marketing, aquela coisa toda, porque a gente está lidando com um grande reforço, um reforço de repercussão mundial, e por isso, evidentemente, você precisa ter toda a pompa e circunstância para isso. Você não anuncia simplesmente com uma notinha lá no X, no Instagram, na rede social, uma nota em texto ali, anunciamos, né, confirmamos ali que Memphis Depay é novo reforço do Corinthians. Não é dessa maneira. Você precisa de uma grande ação, é um grande clube, um grande jogador, um grande reforço, e até porque ele está sendo trazido nesse molde também. É o tal do reforço midiático, é o reforço que você atrela a imagem do jogador ao patrocinador, tem ações de marketing envolvidas. Ele é um cara performático nesse sentido, ele é rapper, ele tem uma personalidade forte, ele é um cara que gosta de se vestir bem, ele é um cara que se tornou uma personalidade no mundo da bola. Então, todo esse combo também faz com que ele vá vender camisas, com que ele vá vender patrocínio. Então, dá para, digamos assim, agregar valor à imagem do jogador e dá para o Corinthians capitalizar com a chegada do Depay aqui no Brasil, especialmente para jogar no Corinthians. Então, essa semana eu digo para vocês que promete, com exames realizados, visto regularizado, com tudo pronto, ele chega na quarta e provavelmente terá o primeiro contato com o torcedor do Corinthians. Se algo mudar, eu volto aqui e trago para vocês. Por enquanto, as informações são essas. Estão empolgados? Estão desconfiados? Calma. Tá tudo certo. É o legítimo, só falta assinar, mas o acerto já está até formalizado. Então agora é uma mera burocracia em termos de exame médico, regularização do visto de trabalho para que ele chegue aqui no Brasil. A tendência é que chegue até quarta-feira. Inscreva-se no canal, hein? Estou aguardando a sua inscrição. Até a próxima. Tchau! Te amo, Corinthians, meu grande amor. Nas arquibancadas sinto o calor. Com a camisa alvinegra eu vou te apoiar. Nada vai nos separar, eternamente vou te amar.